Boa noite, queridos irmãos. Que Jesus, o divino amigo, continue a envolver a todos nós, promovendo a paz em nosso íntimo. É com muita alegria que estamos aqui, nesta noite, para refletirmos sobre este tema do Evangelho, realmente como a nossa irmã colocou, que o mundo está necessitado. E quem é que compõe o mundo? Somos nós. Então, significa que cada um de nós está precisando realmente refletir. Embora não seja um termo estranho, principalmente para nós espíritas, não é? Mas parece que a gente não tem pensado muito sobre ele. O que significa indulgência? Embora também ele faça parte de uma informação que todos nós conhecemos, que está no Livro dos Espíritos. Quando Kardec perguntou aos espíritos a definição de caridade. A gente fala tanto em caridade, a gente pratica caridade, mas o que é caridade? Kardec perguntou aos espíritos. E aí ele perguntou não só caridade. O que é caridade? Ele perguntou como seria caridade, como entendia, ou seja, no entendimento de Jesus. Como é que Jesus entende a caridade? E aí os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Eu chamei de BIP, porque fica mais fácil para a gente registrar. BIP, não é? Aquele BIP, BIP, BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Quando a gente tiver a necessidade de rapidamente pensar o que é caridade. Bom, sabendo disso, parece que todo mundo já tem uma boa compreensão sobre o que é indulgência. Mas, olha, benevolência, quando a gente pensa em benevolência, a gente rapidamente associa a bondade, não é? Ser bom, ser bondoso. E não é tão difícil a gente compreender e até vivenciar a bondade. O perdão também. É tão falado, e não só falado, mas muitas vezes sentido a necessidade de perdoarmos. Precisamos perdoar e precisamos do perdão de alguém. Mas e a indulgência? Não é? Quantas vezes a gente já se apanhou pensando sobre a indulgência, o que ela significa, se nós temos pensado, agido ou até mesmo entendido na sua essência. O que seria indulgência? Então, primeira coisa, quando é que eu verbalizei indulgência a última vez? Eu falei sobre indulgência em algum momento da minha vida. A gente fala do perdão constantemente. Fala de bondade constantemente. Mas e a indulgência? Será que a gente tem falado sobre isso? E a indulgência é uma forma, é um comportamento humano que vem sendo adotado há muito tempo. Nós, maioria de nós, que viemos da religião católica, ouvimos falar muito isso na igreja. A igreja, os padres, inclusive, eram uma prática, e né? Deve ser uma prática ainda adotada na igreja, de dar indulgência. Ou seja, aquelas pessoas que cometiam certas faltas e que se confessavam, e que o padre, investido da sua autoridade,
entendia que aquele pecado já poderia ser perdoado. Então, ele dava a indulgência àquele pecador. E a pessoa se sentia liberto do compromisso de ter que pagar alguma coisa ou realizar alguma coisa que normalmente a igreja recomenda. Então, quando se faz a confissão, o padre determina lá, vá rezar isso, vá fazer aquilo, vá. Então, ele determina a tarefa que a pessoa deve realizar para poder ser liberado. Então, a igreja tinha e continua tendo essa autoridade, e muito praticada lá na Igreja Católica, a indulgência. A indulgência, esse nome também remete a indulto. Quando a gente fala em indulto, a gente lembra de quê? Já ouviram falar? Indulto de Natal. Já ouviram falar? Já? Sim ou não? Indulto de Natal acontece no final do ano para quem? Para os presidiários. Então, eles recebem o indulto para eles irem para casa, são beneficiados. Então, a ideia é o quê? É liberar alguém que cometeu um erro, um delito, uma falha, e a igreja, o poder público, tem esse poder de liberar a pessoa. Muito bem. E na visão espírita? Na visão do Cristo, como Kardec traz para a gente, como é que Jesus vê isso? E então, a importância da gente refletir. O que significa indulgência para nós? Então, como eu disse, um comportamento, é um processo em que a criatura humana, no seu íntimo, a sua forma de olhar para o outro, a forma como nós olhamos para as falhas e para os erros dos outros. Esse é o convite de Jesus, quando ele diz que a gente deve ser indulgente para ser caridoso. A caridade, benevolência, indulgência, perdão. Então, para ser caridoso, uma das necessidades é sermos indulgentes. E aí, como é que a gente adota esse comportamento? É o nosso olhar, a forma que nós olhamos para os outros. De comum, como é que a gente faz no nosso dia a dia, quando a gente olha para os feitos dos outros? Normalmente nós somos muito bons críticos, juízes, para observarmos os defeitos. Nós não somos bons críticos nem juízes para realçarmos as qualidades. Mas os defeitos a gente observa com muita facilidade, não é? Então, daí essa lição de Jesus que nos convida a adotar essa virtude, onde nós vamos encontrar ele dizendo que a indulgência é uma das virtudes que caracteriza o verdadeiro cristão. É a nossa conduta diante da conduta e comportamento do outro. Então, é isso que vai diferenciar como é a nossa conduta, como é o nosso comportamento, como é o nosso olhar diante dos outros, especialmente quando este outro está em posição, vamos dizer assim, de
vamos dizer, de ignorância, que ainda comete falhas, né? Que ainda se deixa levar pelas falhas. Então, o indulgente é aquela pessoa que tem um olhar sobre o outro, um olhar meigo, um olhar doce, um olhar bondoso, um olhar que busca fazer com que ressalte no outro o que ele tem de melhor. Porque nós sabemos que toda criatura humana tem defeitos. Nós estamos, senão não estaríamos aqui encarnados num planeta de prova e de expiação. Se nós já fôssemos espíritos puros, nós estaríamos numa outra esfera, num outro, até num outro mundo, né? Um mundo feliz, um mundo ditoso, como a gente sabe que são as gradações dos mundos habitados por nós. Então, se nós já fôssemos espíritos puros, nós estaríamos num outro, não num mundo como o nosso, de provas e expiações, e que ainda não conseguiu chegar à condição de regenerados, de mundo regenerado. Então, se nós estamos aqui, é porque nós temos defeitos. Mas nós só temos defeitos? Não. Agora, quando nós olhamos para nós conseguimos identificar as qualidades e as virtudes. Mas quando olhamos para os outros, nós percebemos mais os defeitos do que as virtudes. E a proposta de Jesus é que nós possamos inverter isso. Nós precisamos alterar essa conduta que nós estamos trazendo de milênios. Então, alterar comportamento não é fácil. É preciso, primeiro, querermos. Reconhecermos que nós temos que fazer mudanças na nossa forma de olhar para o nosso próximo. Então, é muito bonito quando a gente diz, fazei aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem. Isso é lindo na teoria, mas e na prática? O que é que eu estou fazendo? Então, é nessa hora que eu preciso refletir se eu estou realmente agindo assim. De comum, nós nos apanhamos não fazendo isso. Então, eu preciso reconhecer que eu tenho um trabalho de alteração de comportamento a realizar. A forma de olhar para o meu irmão, principalmente aquele que ainda está errando. Aquele que ainda, assim como eu, não é perfeito, tem muitos defeitos. E aí nós vamos discorrer, exatamente nesses minutos que vamos estar aqui juntos, sobre isso que o Evangelho nos traz, inclusive baseados em algumas mensagens, né, nesses itens que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que nós colocamos aí nos itens, são mensagens assinadas por esses espíritos que nós selecionamos aí, não é? O José, que ele se identifica como espírito protetor, João se identifica como um bispo, que era de Bordeaux naquela época, o local, e esse outro também que era bispo, só que de uma outra localidade. Então, eles trazem as mensagens que nós pensamos, algumas delas aqui para a gente trocar ideias a respeito dessa temática de hoje. Então, tiramos tudo do Evangelho e a autoria desses espíritos. Então, começamos aí com José. O que José diz? A indulgência é um sentimento doce e fraternal que todos devem alimentar para com os seus irmãos. A indulgência é um sentimento
esse sentimento é doce e fraternal. Ora, quando a gente fala em doçura, né, é algo agradável, né? Aquilo que é doce, todo mundo gosta, porque tem um sabor agradável. Então, observe o que ele associa aí. É um sentimento doce, não é amargo, não é ruim. Então, aquele que alimenta esse sentimento, ele já tem a satisfação e o prazer de experimentar algo bom, gostoso, não é ruim. Então, é um sentimento doce e fraternal que todos devem alimentar para com os seus irmãos. É uma recomendação de José. E aí, ele continua ainda, dando uma recomendação geral para nós, dizendo que nós devemos ser severos conosco mesmo. Sede severos para convosco e indulgente para com os outros. Agora, é importante a gente observar, quando ele diz sede severos convosco e indulgente com os outros, ou seja, aquilo que é o inverso, porque a gente é severo com os outros. O erro do outro é terrível. A gente não desculpa, a gente acha que o outro tinha que ter feito diferente, tinha todas as condições de fazer diferente na nossa visão. E não fez porque não quis, porque é ruim, porque é preguiçoso, porque é maldoso, porque aí a gente é ótimo nisso. Agora, para conosco, a gente eu realmente até reconhecemos que erramos. No entanto, foi por isso, foi por causa daquilo. A gente sempre encontra boa justificativa para atenuar, para diminuir a nossa falha. Então, quando ele diz ser de severo, é por causa disso. Porque nós já somos tão bonzinhos conosco que é preciso adotarmos uma postura mais severa para conosco mesmo, de podermos nos olhar com muita realidade, muita sinceridade e reconhecermos aquilo que está no nosso íntimo. Então, podermos observar, não ver o mal que está no outro, como a gente vê hoje. Que é assim que a gente vê. A gente tem um olhão bem grande, como essa imagem nos sugere, né? O olho aumenta, fica bem maior quando a gente está olhando o erro dos outros. A recomendação é que a gente faça isso conosco, que bote essa lente para olhar aquilo que nós fazemos. Então, vamos encontrar Jesus junto ao povo daquela época, ensinando, chamando a nossa atenção. E aí ele vai dizer para nós, como é que você vê um argueiro no olho do vosso irmão e não consegue ver uma trave no vosso olho? Como é que isso pode? Porque o argueiro no olho do irmão é um cisco, é uma coisinha muito pequena. E a trave é uma trave. Realmente dá uma dimensão de algo grande, visível. E a gente não consegue enxergar quando é em nós mesmo. Então, ele questiona aí, como é que você faz isso? É um chamamento para nós. Né? E aí ele diz, tirai primeiro a trave do olho do vosso irmão, e aí depois é que você vai buscar tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então, é aquela situação, faço o que eu digo e não o que eu faço. Então, eu vejo uma pessoa fazendo uma coisa errada, e aí eu critico. Mas, quando sou eu que faço, né? Então, eu atenuo. Então, o que ele diz aí? Corrige primeiro
a tua postura, o teu comportamento, o teu olhar sobre o outro, adoça, né, esse teu olhar em relação ao outro, e depois, então, que você tirou essa trave do seu olho, aí você pode tentar, veja, aí depois ver de como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. É tipo assim, nós vemos uma pessoa passar por uma dificuldade. A pessoa está vivenciando uma situação difícil, uma situação de doença, de enfermidade, por exemplo. Fica bem mais fácil da gente entender. Então, a pessoa, eu já passei por um problema de saúde e consegui superar, vivenciei aquilo com resignação, com fé, com persistência, superei. Aí chego para uma outra pessoa, depois disso, que está passando pela mesma situação, aí eu posso conversar com essa pessoa e estimulá-la a ter paciência, a ter tolerância, a ter resignação, porque eu já tirei isso do meu olhar, porque antes eu me desesperava, eu xingava, eu me rebelava, eu questionava Deus. Enquanto eu faço isso, como é que eu vou dizer para o outro tenha paciência? Como é que eu posso chegar? Às vezes a gente faz isso no atendimento fraterno. Quem faz atendimento fraterno, às vezes pode acontecer isso. Está tendo essa postura ainda com a trave no olho e chega no atendimento fraterno e vai dizer para o outro como é que ele deve fazer. Então, o atendimento fraterno, ele é muito rico por causa disso. Porque se a gente prestar atenção ao que está fazendo, depois de alguns atendimentos, ou a gente muda ou a gente muda. Porque a consciência, que é, o nosso juiz real, nos chama a atenção sobre isso. Então, é isso que Jesus está nos convidando. Primeiro, faz o teu trabalho, aceita a situação difícil, aceita o filho difícil, aceita as pessoas difíceis do teu lado, para depois, então, você ter a condição de entender e de ajudar outra pessoa que esteja passando por aquela dificuldade. Mas a gente não, a gente é um excelente professor para ensinar como é que os outros devem fazer. Agora, quando chega para nós, aí é difícil. Né? Então, o que Jesus nos chama, queridos irmãos, a atenção é para esse aspecto. Como é que você, uma pessoa cheia de defeitos, e quer corrigir o outro? Né? Então, nós devemos refletir, por exemplo, se uma pessoa erra, se uma pessoa comete um erro, se rouba, se mata, se agride, se xinga, se tem raiva, guarda ódio, é vingativo, de quem é a responsabilidade? É minha que estou vendo ele fazer isso ou é do próprio que está fazendo? É do próprio. É ele que vai se reajustar diante da lei divina. É ele que está se comprometendo diante da lei. Quem foi que me deu esse lugar de ser juiz daquela situação? O cara roubou, o cara matou, o cara agrediu. Quem sou eu para julgar? Né? Então, nosso trabalho como cristãos é não, como diz, quem diz, se não me engano, é Emmanuel que diz. Eu gosto muito daqueles livrinhos de Emmanuel, aquela coleção, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, porque ali a gente encontra
tantas lições maravilhosas, né? Então, numa dessas mensagens, Emmanuel nos recomenda que nós não devemos ser coniventes com o erro. Então, a pessoa rouba, não vou ser conivente, dizer, não, é muito bonito roubar. Não, tudo bem, você roubou, mas a gente erra mesmo, né? Tudo bem. A pessoa, né, mata, faz coisas horríveis e a gente... Não é isso. Não é ser conivente e omisso no erro dos outros. Mas nós não podemos julgar e nem condenar o errado. Há uma grande diferença, né? Não ser conivente com o erro, não estimular o erro, mas não condenar o errado. O errado nós precisamos acolher, porque é um doente. Devemos orar por ele, para que ele encontre as forças necessárias para se reajustar diante da lei divina, para que ele possa encontrar o caminho que o Pai espera que todos nós possamos encontrar. Então, continuando os ensinamentos de Jesus, a indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, evitar falar deles, porque é outra coisa, que a gente não se conforma só em ver. O bom é fazer a resenha, como se diz, né? Tu viu fulano? Tu soube? Fulano fez isso. Menina, não acredito. Fulano fez isso? Meu Deus do céu. Pois é. E aí é assim, não é? Com aquela cara de anjos. Meu Deus, coitado de você estar falando dele também. Não é só o fato. Mas em que momento a gente, pelo menos, quando soube daquela situação, a gente parou, meditou e direcionou um pensamento para ele, para que Deus pudesse tocar na sua consciência, para que Deus possa conduzi-lo para um caminho diferenciado, para que ele possa refletir sobre o que fez, porque todos nós temos a misericórdia do Pai para conosco. A pior pessoa, a pior criatura, ela é amada por Deus tanto quanto cada um de nós que aprendemos a amar, que fazemos o bem. Deus ama a todos nós indistintamente. Então, nessa questão de julgar o outro, querer tudo para nós, de achar que Deus, não é? Eu sou uma pessoa certinha, faço tudo certinho, então Deus, com certeza, tem um olhar misericordioso para mim. Tem, com certeza. Excelente, vai te dar mais responsabilidade, mais tarefa, vai te confiar muito mais, porque é assim, né? A parábola do talento está aí para dizer para nós. Mas ele também faz exatamente a mesma coisa com aquele que ainda não aprendeu a fazer isso. Porque Jesus já nos disse que mais vai ser cobrado de quem? De quem muito mais recebe. Então, aquele que ainda não tem os conhecimentos, não tem a consciência, não despertou ainda, será menos cobrado do que você que já possui. Então, jamais a pessoa indulgente jamais se ocupa com os maus atos dos outros. Jamais se ocupa com os maus atos dos outros. Então, como dissemos, o mau ato do outro é responsabilidade de quem? Do outro. É dele, ele que errou. Então, ele que se reajuste.
Ele que vai encontrar o seu caminho, e não eu, que vou me responsabilizar pelo mau ato dele. A minha responsabilidade é de irmão. Como é que um irmão age com outro irmão que está fragilizado, que está com dificuldade, que está com algum desvio de conduta? Basta a gente perguntar isso. Como é que um irmão age e deve agir? Então, aí eu já tenho a resposta. Então, a indulgência, ela evita divulgar os defeitos dos outros. Jamais se ocupa com maus atos dos outros, a não ser para ajudar. Aqui ele já fala em se ocupar, não é só em ver. Se ocupar com os maus atos dos outros, a não ser para ajudar. Não faz observações chocantes. O indulgente não faz observações chocantes, que às vezes a gente diz coisas assim, mascarada com a ideia de ajudar a pessoa, e aí às vezes diz coisas que são bastante chocantes. Não censurar, mas aconselhar, orientar quando isso for possível, né? Então, a indulgência, queridos irmãos, ela atrai. Ela quando nós temos um olhar bondoso, caridoso, misericordioso sobre o errado e não sobre o erro, então nós conseguimos estabelecer uma relação de confiança. Então a pessoa confia, a pessoa se abre, a pessoa se mostra mais receptivo. Então, a atitude de indulgência, se nós queremos ajudar alguém, é através da indulgência, porque aí acalma aquele coração, acalma aquela situação que às vezes já é difícil, não é fácil, mas quando a gente age dessa forma, nós conseguimos ajudar. A indulgência, ela ergue aquele que está caído, aquele que está se sentindo incapaz, que não vê uma outra saída, que é a única forma de fazer as coisas. Mas quando a gente agimos com essa pessoa com indulgência, a gente consegue dar um apoio e essa pessoa se levantar. Agora, o contrário, não é? Quando a gente é rigoroso, quando a gente é rígido com a pessoa, o que acontece? Irrita. A outra pessoa não vai querer ouvir. Quem é que gosta de ser criticado? Quem é que gosta de ser julgado, condenado, observado nos seus erros? Né? Então, quando a gente chama a atenção, nós precisamos saber como nós devemos chamar essa atenção ao outro, porque costuma irritar, costuma afastar e costuma desanimar a pessoa. Então, Leon Denis, nesse livro Depois da Morte, ele vai dizer: a indulgência, a simpatia e a bondade apaziguam os homens, congregando-os, dispondo-os a atender confiantes aos bons conselhos. Então, isso é tão importante, porque se a gente quer aconselhar, por que ser rígido antes? Por que ficar apontando, botando o dedo na ferida? Então, o que Leon Denis está dizendo aí é que se a gente quer ajudar, aconselhar, orientar, devemos usar de indulgência, da simpatia, da bondade, para que haja uma proximidade, para que nós possamos nos colocar
em posição de irmandade. Irmãos, onde tem irmãos diferentes uns dos outros, mas somos irmãos. Então, aí se dispõe a uma disposição natural para a escuta. A pessoa já fica mais receptivo a ouvir aquilo que você pode sugerir no sentido de melhorar aquela realidade da pessoa. E aí ele complementa: a severidade afugenta quando nós somos muito severos. A gente vê muito isso, por exemplo, com os nossos próprios filhos, quando a gente está educando os nossos filhos. Se a gente quer orientar, se a gente está percebendo que eles não estão indo por um caminho legal, se a gente quer fazer com que eles alterem, até a gente tem que aproximar ele da gente, e não já começar só reclamando, xingando, brigando e afastando, né? Então, seja indulgente para com as fraquezas alheias, por também ser credor de indulgência. Ou seja, você também precisa de indulgência. Então, indulgência para todos nós. Nós precisamos ser indulgentes porque nós precisamos da indulgência dos outros. Para a gente fazer o julgamento de nós mesmos, está nesse mesmo capítulo, sugere Kardec que devemos olhar para nós no espelho e ficar olhando como se estivesse fora de nós mesmos e pudéssemos perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Então, se a gente colocar essa imagem e fizer essa pergunta, se alguém tivesse observando o meu comportamento, que diria, né? Então, a importância da indulgência, que naturalmente leva ao perdão. Perdoe e esqueça todas as ofensas, não alimentando ódio, rancor ou desejo de vingança. Pedir perdão, não evidenciar os defeitos alheios, procurar sempre o bem que possa atenuar o mal. Usar de compreensão. A compreensão para com o outro e para com as fragilidades do outro. Vamos lembrar, diz Kardec, que a censura lançada à conduta dos outros pode obedecer a dois móveis. Primeiro, reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Qual é o nosso objetivo? Então, ou um ou outro. Reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos a gente está... De comum, a gente é a segunda parte. Reprimir o mal, criticando, nós não vamos reprimir. Nós vamos, talvez, até estimular e acentuar esse mal. Então, não é a conduta. Agora, também Kardec, nesse capítulo, ele questiona. Tem casos que a gente deva mostrar o mal das pessoas, que a gente desvende, que a gente mostre? Existe alguma situação em que isso deva acontecer? Porque de comum não devemos, né? Devemos realçar os valores das pessoas e não os erros. E aí ele responde, São Luís é quem responde isso. É muito delicada essa questão e, para resolvê-la, necessário se faz apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Acho que isso fecha e fica claro o que é que ele está falando. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. O prejuízo é só para ele. Então, para que divulgá-la?
Então, naturalmente, se a gente divulga, porque a gente está com aquele propósito anterior que foi colocado ali, 2 propósitos. Então, é mostrar os atos dos outros para deixar as outras. Aquela pessoa que está errando em situação de ser mal visto pelas pessoas em geral, né? Lembro, inclusive, que na obra de André Luiz, existe, não me lembro agora exatamente qual o título, me lembrei do caso, em que, num dos trechos do livro, é trazido a comunicação. Estou tentando organizar aqui para passar só o que realmente é do nosso tema. Um espírito que viveu aqui na Terra, um trabalhador de uma casa espírita, uma pessoa realmente que pode-se dizer que estava dentro dessa proposta aqui da caridade. Benevolência, indulgência, perdão nem havia necessidade, porque ele não se sentia ofendido. Então, era aquela pessoa realmente que vivenciava os ensinamentos da doutrina espírita. Quando esse espírito viveu aqui, em determinada época, ele teve assim conhecimento da conduta de uma outra pessoa que cometeu um assassinato. Ele tinha se envolvido com um assassinato, mas para o assassinato, vamos dizer assim, foi tão bem arquitetado que a pessoa não foi julgada, não foi condenada, ninguém ficou sabendo que ele havia. Mas esse trabalhador da casa espírita sabia. Por um acaso, ele passou e ele sabia quem tinha cometido o assassinato. E ele nunca revelou isso para ninguém. Para ninguém. Então, veja a postura de uma pessoa verdadeiramente cristã. E aí, o que é registrado no livro de André Luiz, que ele está falando sobre a questão do pós-morte, né? Falando de velório, porque eu não lembro agora o nome das pessoas que estão envolvidas no livro para a gente. Eu lembro muito bem assim, do contexto, né? De que quando esse trabalhador espírita desencarna e ainda está no velório dele, então muitos espíritos que André Luiz quer enfocar a conduta das pessoas no velório, né? E é muito bom essa parte, quando ele vai falar a respeito disso, que a gente até hoje não sabe se comportar em velórios. E aí ele enfoca isso aí. E aí esse trabalhador espírita morreu, desencarnou, e ainda estavam no velório. Muitos espíritos desencarnados estavam por ali. E esse espírito que já tinha desencarnado, esse assassino que já havia desencarnado, ele também comparece. E aí ele atendido, ele vem para participar, ele não vai fazer, não tem nenhuma atitude diferente não, assim agressiva nem nada. Mas um dos trabalhadores da equipe de André Luiz se aproxima para saber qual é a relação dele com o morto, por que ele está ali. E aí é quando ele diz que é muito grato a ele, porque ele sabia que ele era o assassino e ele nunca tinha revelado para ninguém isso. Ora, está errado o que ele fez? Se a gente for... Ele sabia que aquela pessoa tinha cometido um assassinato. Mas olha o que diz aqui. Se a imperfeição de uma pessoa só a ela prejudica,
Que utilidade há em divulgar? Vamos imaginar que ele tivesse ido lá. Ele tinha sido preso, talvez não tivesse adiantado de nada essa prisão, logo teria sido solto. E essa pessoa mudou com isso? Necessariamente, o que faz o outro mudar não é ele ser delatado, né? Então, veja que a atitude daquele ser, por não ter delatado ele, fez com que ele se modificasse e reconhecesse um verdadeiro cristão naquele homem. E aí ele vem e diz justamente isso, que era admirável aquela pessoa, realmente, que ele sabia disso, mas ele nunca tinha feito nenhum movimento, nunca tinha demonstrado nada, tinha seguido a vida dele normal. Então, queridos irmãos, numa situação dessa, a gente fica inquieto para todo mundo ficar logo sabendo. É ou não é? Meu Deus, vê uma coisa dessa e ficar calado, aí vem aquele drama de consciência. Eu estou sendo conivente. Observe o que é que Emmanuel diz para nós. Não devemos ser conivente com o erro, mas devemos auxiliar o errado. Ora, ele já tinha matado a pessoa. Se ele continuasse matando, aí sim, né? Se ele fosse um assassino contumaz, que fosse um perigo para a sociedade, aí é quando ele vai dizer que aí sim, se a pessoa é um perigo para mais pessoas, aí sim nós temos o dever e não podemos ser omissos. Se ele prejudica mais outras pessoas. Então, alguém que é violento, por exemplo. O violento, ele comete uma violência com alguém, daqui a pouco comete com outra. Então, nesse caso, nós temos o dever de intervir, de tomar uma atitude, primeiro, junto ao próprio. Se não há êxito, precisamos tomar outras medidas para que ele não venha a prejudicar, como diz aqui o Espírito São Luís. Deve-se atender de preferência ao interesse do maior número de pessoas. Então, queridos irmãos, precisamos aproveitar todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso nos outros. E aí chega a hora da gente perguntar: o que eu tenho feito? O que eu, enquanto espírita, enquanto cristão, tenho feito? Porque quando a gente sai por aí fazendo comentário, na verdade a gente está propagando a maledicência. Nós estamos falando mal do outro, não é? Então é importante a gente se perguntar o que tem feito. O que eu tenho feito? E aí a gente lembra de uma pequena historinha. Conta-se que numa repartição, em local de trabalho, isso é muito interessante, né? Tem aquelas pessoas que gostam muito de conversar, que gostam de observar a vida alheia, né? Ainda tem aqueles outros que gostam de fazer média com o chefe, né? E então conta-se que numa determinada repartição, como na maioria delas, tinha aquela criatura que gostava, né, de uma conversa e gostava também de fazer média com o chefe. E aí, certa vez, ele entrou na sala do chefe. E aí disse: chefe, o senhor não sabe da última. Normalmente é assim, né? Para estimular a curiosidade, né? O senhor não sabe da última.
Aí o chefe olhou para ele e disse: olha, antes que você me fale, que você me diga o que é, eu quero saber se você já passou essa situação que você quer me contar pelas 3 peneiras. Aí ele: como assim? Sim, as 3 peneiras. A verdade, a utilidade e a necessidade. São 3 peneiras fundamentais que você deve passar sobre o crivo delas antes de levar adiante qualquer informação. Aí ele: mas como assim, chefe? Sim, você verifique. O que você tem para me contar é verdade? Você tem certeza que é verdade? Ele disse: bom, eu soube. Ele disse: então já não é verdade. Vamos para a segunda peneira, para ver. O que você tem para me contar? Tem utilidade para mais alguém? Alguém vai se beneficiar disso que você vai me contar? Não sei, vai depender de como o senhor achar. Então, vamos para a última peneira. Você acha que o que você tem para me contar é necessário? Há realmente uma necessidade de você me dizer isso? Aí ele: não, tá bom, esquece. Esquece, porque realmente eu acho que não passa nessas peneiras. Então, é importante que nós avaliemos quando nós estivermos, não é, diante de alguém, dessas situações, no trabalho, em casa, onde quer que nós estejamos, vamos observar melhor aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Finalizando, os nossos irmãos, com as últimas mensagens, diz para nós, na verdade fazem um apelo: sustentai os fortes, animando-os à perseverança. Fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus. Finalizam eles dizendo: sede indulgentes, meus amigos, porque, como eles dizem, a indulgência acalma, ergue. A indulgência promove, nos dá uma ideia de irmandade, de união e de amorosidade. Aquele que tem um olhar bondoso para com o outro, ele primeiro está experimentando isso no seu íntimo. Então, que nós possamos sair daqui com essa ideia. Em qualquer situação, especialmente na das falhas dos nossos irmãos, sejamos indulgentes, não coniventes, mas esse olhar doce, esse olhar caridoso, devemos olhar com piedade, com misericórdia para aquele que ainda está errando. Porque se ele ainda está errando, ele está precisando de ajuda para acertar. Então, que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pelos ouvidos de vocês. Obrigada aos benfeitores amigos pela assistência bondosa e que Deus nos dê a sua paz. Vamos fazer a prece de encerramento. Senhor Jesus, Mestre muito amado, muito obrigada, Senhor. Obrigada por estarmos aqui reunidos. Obrigada pela saúde. Obrigada pela condição das reflexões. Obrigada, Senhor, por trazer para nós ensinamentos que promovem alterações positivas em nosso íntimo. Conheces a cada um de nós, Senhor. Conheces os nossos propósitos. Ajuda-nos, Mestre, a colocar em prática aquilo que nós necessitamos para nos tornarmos
melhores criaturas, que possamos ser verdadeiramente vossos servos, que possamos seguir as vossas pegadas, Jesus, e que possamos cada vez mais olhar para os nossos irmãos com o olhar que vós olha para nós, com misericórdia, com compaixão, com doçura, com meiguice, com compreensão, e assim, naturalmente, estaremos nos aproximando de Ti, porque vós sois o caminho, a verdade e a vida, e precisamos, através de Ti, chegar a nosso Pai. Obrigada, Mestre, por mais um trabalho, por mais uma tarefa. Abençoa esta casa, abençoa a todos, Senhor, que aqui se encontram encarnados e desencarnados, e que a vossa paz seja sentida, percebida, identificada no íntimo de cada um de nós, hoje e sempre. Graças a Deus e muita paz para todos.